E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre a relação entre a quantidade de matéria e o volume que o gás ocupa e elucidar a lei de Avogadro. Muito bem, conforme a gente adiciona mais gás a um balão, logicamente ele aumenta seu volume, ele se expande. Então o volume de um gás é afetado não apenas pela pressão e temperatura, mas também pela quantidade de gás. A relação entre a quantidade de gás e o respectivo volume resultou no trabalho de Gay-Lussac e Amadeu Avogadro. Gay-Lussac é uma daquelas figuras extraordinárias na história da ciência que realmente poderia ser chamado de aventureiro. Ele estava interessado em balões mais leves que o ar e em 1804 fez com que um deles subisse até uma altura aproximadamente de 7.000 metros, façanha que manteve o recorde de altitude por várias décadas. Para melhor controlar balões mais leves no ar, os volumes dos gases que reagem entre si estão na proporção dos mesmos números inteiros. Por exemplo, 2 volumes de gás hidrogênio reagem com um volume de gás oxigênio para produzir 2 volumes de vapor de água, como mostrado na figura. Então, a relação estequiométrica dessa reação, por exemplo, nos fornece também a relação de volume do gás envolvido nessa reação. Como aqui nós temos 2 mols de H2 e 1 mol de O2 produzindo 2 mols de H2, podemos dizer que são 2 volumes de hidrogênio reagindo com 1 volume de oxigênio vai produzir 2 volumes de H2O. 3 anos depois, Amadeu Avogadro interpretou as observações de Gay-Lussac, propondo o que atualmente é conhecido como hipótese de Avogadro, onde volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão contêm números iguais de moléculas. Por exemplo, alguns experimentos mostram que 22,4 litros de um gás a 0 graus Celsius e uma atmosfera contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás, ou seja, 1 mol do gás, como mostrado nessa figura. Observa-se nessa figura que nós temos 3 gases, o gás hélio, o gás nitrogênio e o gás metano. Todos eles apresentam o mesmo volume, ou seja, de 22,4 litros. Todos estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? Portanto, todos eles apresentam o mesmo número de moléculas. É claro que, como são moléculas diferentes, a massa de uma molécula relacionada à outra vão ser diferentes. Tanto é mostrado aqui, né? Tenho 4 gramas de hélio, 28 gramas de nitrogênio e 16 gramas de gás metano. A lei de Avogadro resultou na hipótese de Avogadro, ou seja, o volume de um gás mantido a temperatura e pressão constante é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás. Isto é, matematicamente, nós temos que o volume é igual a uma constante multiplicado por essa quantidade de matéria. Portanto, dobrando-se a quantidade de matéria do gás, o volume também dobra se a temperatura e pressão permanecem constantes.